a manifestação contrária ou favorável a governo, a presidente, a prefeito, governador, dentro do ambiente do estádio de futebol, eu acho que ela é necessária, é saudável, super saudável. Sim, cara, é meio contraditório isso, né? Porque durante tantos anos a gente brigou por estádios melhores, mais confortáveis. Agora tem estádios melhores e mais confortáveis, a gente quer voltar para o cimento duro, sujo. Eu não sei, acho que o ideal do estádio seria atender a tudo quanto é tipo de necessidade de torcedor. Eu acho que tem que ter um espaço para quem gosta de ver jogo em pé, por exemplo. E talvez você preserve ali uma característica mais popular. O futebol ficou caro. Para um país como o Brasil é muito caro, muito caro. E mudou o perfil. Você vá a um estádio de futebol hoje e procure achar negros nas arquibancadas. Isso é um reflexo da severa questão econômico-racial que o Brasil tem. Isso melhorou em alguns aspectos, obviamente, houve uma evolução social importante, mas ainda você tem uma segregação econômica da sociedade brutal. Esses estádios novos deixam isso muito claro. Percorre a arquibancada com uma imagem e vê se você acha o percentual de negros que você tem. Vai ser um percentual parecido com o de escola particular, por exemplo. Embora dentro do estádio a coisa esteja mais confortável, fora não mudou muita coisa não. Bagunça, fila mal organizada, a entrada no estádio é um caos. Isso tudo tem que melhorar. Acho que a arquibancada sempre foi voz para muitas situações. Só que a gente tem que fazer uma leitura muito tranquila e mais profunda do que ecoa da arquibancada. Porque ali você tem um ambiente de emoção pura. Um ambiente quase patológico, eu diria. E existe uma questão de manipulação de massa mesmo ali, naquela situação. De grupos que acabam incentivando, né? Às vezes o estádio está em silêncio e de repente ele começa a gritar. Eu não acredito, por exemplo, em manifestação política de torcida organizada. Isso não existe. Não existe. Posicionamento político de torcida organizada, porque eu não sei quem está pagando. A gente tem visto manifestações específicas de torcidas organizadas em relação à política. Com que interesse? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Por que ele protesta especificamente contra uma diretoria de clube, por exemplo? Eu não sou contra a torcida organizada, pelo contrário, acho que cada um faz o que quiser da sua vida. Eu sou contra atitudes de torcidas organizadas. Agora, a manifestação contrária ou favorável a governo, a presidente, a prefeito, governador, dentro do ambiente do estádio de futebol, eu acho que ela é necessária, é saudável, super saudável. Eu acho assim, tradicionalmente a gente tem pouco jogador de futebol com posicionamento político, né? Tem ali Afonsinho, Sócrates, pouquíssimos na história do futebol. É cruel demais essa questão, né? O jogador de futebol, ele invariavelmente, 99% dos casos, ele para de estudar, ele não tem interesse, ele é levado pela vida a só treinar, só viajar, só jogar e acaba vivendo naquele casulo, né? Ele vive numa bolha, numa realidade paralela. Não sei se por uma questão de conforto ou de medo, eles sempre se recusaram a se manifestar. Tem alguns momentos específicos aí de democracia corintiana, depois bom senso, mas nunca é um posicionamento de classe, não tem, isso não existe. Talvez, se você tivesse Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, esses caras com um posicionamento mais classista, né, o futebol todo ganhasse, mas desses três aí eu acho que não vai sair. A FIFA é um instrumento tão poderoso hoje, né? Tem influência, inclusive em governos, né? Tudo quanto é tipo de governo democrático, governo ditatorial, reinado, império, parlamentarismo, presidencialismo. É inacreditável que essa entidade tenha atingido esse patamar de poder e sem que o jogador participe, né? Nesse aspecto, com toda a maluquice dele, com todo o descontrole dele, o Maradona é perfeito quando ele protesta, né? Porque o futebol, quem faz o futebol? Os jogadores. E eles não mandam em nada no futebol. Não é dirigido pelos atletas de futebol, pelos treinadores de futebol.
Ele é dirigido raramente, no caso. E até quando é dirigido por pessoas desse perfil, se percebe que o meio acaba corrompendo, né? Tem o caso do Platini, do Beckenbauer, aí a gente vê. O cara acaba entrando numa roda viva ali e é cooptado por essa roda viva. Caras com perfil que a gente jamais imaginava que pudesse estar ligado a isso, né? O jornalismo era para mim um inimigo, porque o jornalismo era a entidade que tirava meu pai de casa. Meu pai viajava, ficava muito tempo fora, então eu não queria fazer aquilo. A primeira impressão que eu tinha do jornalismo era essa. Eu não quero ter a vida que meu pai tem, eu não quero ficar 45, 50 dias fora de casa, eu não quero perder os aniversários dos meus filhos e tudo mais. E no final acabei perdendo, fazendo todas essas coisas. O jornalismo hoje está passando por um processo, o jornalismo esportivo principalmente, né, daquela coisa do jornalista celebridade, né, do jornalismo selfie. O jornalista quer ser mais importante que o entrevistado, o cara não está preocupado com a pauta que ele vai cumprir, mas ele tem que fazer a selfie, dizer onde ele está, abraçar o cara, tirar uma foto. O jornalista não é artista, ele é jornalista. Só que tem muito jornalista que trabalha na televisão que acha que é artista. Então esse mundo imediatista demais, né? Narcisista demais, que beira um certo hedonismo até, vou dizer, ele interfere na relação com a celebridade, né? O próprio jogador, você vê isso. O cara tá dormindo na concentração e põe uma foto. Fonte, a gente não pode ter uma relação de promiscuidade com a fonte. Não só com a fonte direta, mas com o objeto do nosso trabalho. Eu vou dar um exemplo de como eu penso. Eu já tive convite de mais de um time de futebol para ser mestre de cerimônias de festa de centenário, um monte de coisa. Eu falei não para todos, deixei de ganhar dinheiro, e era um bom dinheiro, inclusive. É aquela história da mulher de César, para nós. Não tem como, não tem como. A gente não pode deixar qualquer coisinha. Financeiramente, a gente perde oportunidades. Eu perco oportunidades. Não sou juiz da vida de ninguém, cada um faz o que quiser. Na minha maneira de ver, eu não posso fazer isso. A gente precisa preservar a fonte para ter confiança na fonte. E mesmo assim, muitas vezes a gente dança. Eu vou te dar um exemplo de uma história minha do Diário Popular. Eu cobri muitos anos o Corinthians como repórter setorista lá. Eu fui construindo fontes no dia a dia, até que uma vez eu consegui um grande furo, que era a contratação do Basílio como treinador do Corinthians, através dessa fonte. E aí eu cometi um grande erro. Eu passei a ter 100% de confiança nessa fonte. Eu achei que aquela fonte nunca ia me trair e que eu podia bancar tudo que ele me desse em vez de checar. E por isso eu acabei dando uma barriga incrível, que foi quando o Corinthians acertou o contrato com o Banco Excel Econômico, e essa fonte tinha me passado que era um outro banco. E eu dancei nessa. Então aquilo foi um grande aprendizado para mim. E para mim foi ali o momento em que eu me senti de fato jornalista esportivo, né? Porque o Diário era meio sobre-humano em questão de trabalho. Naquela época nenhum jornal cobria treino de sábado, por exemplo. E assim, a gente dava porrada no Fará direto, presidente da Federação Paulista. No final de ano ele mandava garrafa de vinho para todo mundo da redação e a gente devolvia. A gente pegava o boy da redação, mandava entregar de volta na sede da federação e dava mó merda, cara. Puta, ele ligava lá, pedia para demitir todo mundo, que a gente era moleque, que a gente era mal educado. Era assim, o jornal era extremamente combativo, extremamente crítico em relação às coisas. Um dos superintendentes do jornal, um dos diretores do jornal, era amigo de infância do Ricardo Teixeira. Foram criados juntos. Então, vira e mexe, aparecia o Ricardo Teixeira na redação para a gente entrevistar. E ninguém queria entrevistar o Ricardo Teixeira. Então, era um drama. A gente era ameaçado pelo nosso editor. Falou, pô, tem que entrevistar o cara. E a gente ia em comboio entrevistar o Ricardo Teixeira, e a redação inteira. E a gente fazia um acordo. A gente entrevista, mas a gente não assina a matéria. E aí, por uma dessas curiosidades da vida, teve um momento ali que a redação começou a ruir, porque um dos chefes, dos editores, começou a trabalhar diretamente com os cartolas, com o Fará, fazendo revista, dirigida, essas coisas. Então você imagina pra gente como é que era, né? Pô, a gente tá combatendo, o cara vai trabalhar pro Fará. O que eu acho é que
nós temos duas situações. Nós temos um potencial grande a ser explorado economicamente e nós temos um futebol absolutamente inflacionado demais. Tanto nos salários dos jogadores, dos treinadores, preço de ingresso e também valor de patrocínio. O nosso futebol não vale essa bala que pagam. Enquanto não houver unidade, os clubes não entenderem que quanto mais unidos eles estiverem, eles serão mais fortes, a gente não vai evoluir no futebol brasileiro. Porque assim, um quer puxar o tapete do outro. Não existe outra realidade, infelizmente. O cara faz uma reunião aqui na sala, vamos fazer isso, vamos trabalhar juntos agora. Lá na porta eles já estão armando para um derrubar o outro. Quando eles não entenderem que eles precisam, como, sei lá, um grupo de 60 clubes, dirigirem os destinos do futebol brasileiro, os mais ricos entenderem que eles precisam ajudar um pouquinho os times médios e os times pequenos, né? Uma espécie de fundo para bancar, a Série A entender que a Série B é importante para ela e a Série B entender que a Série C também é importante, a gente não vai avançar nesse sentido. Acho que a gente protege muito o jogador aqui no Brasil, de futebol especificamente. A gente cobra demais do treinador e às vezes exalta demais o treinador e para proteger o jogador e ao mesmo tempo exaltar o jogador. Kaká e Thiago Silva, por exemplo, são caras extremamente blindados pela imprensa esportiva, extremamente blindados. O que Thiago Silva fez e faz na carreira dele é muito pior esportivamente do que o Dunga fez, do que o Felipe Melo fez. Parece que esses jogadores têm uma redoma que ninguém pode criticar. O Felipe Melo paga pelo erro da Copa de 2010 até hoje. Tem gente que não engole aquilo, acha que ele foi o culpado da derrota do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo esquece do Kaká, esquece do Robinho, dos caras que estavam lá em campo e não fizeram nada para mudar aquela situação. O Felipe Melo acaba suprindo uma certa carência de personagem. E ele é um cara que não é bobo, inteligente, ele sabe disso, ele vai alimentando o próprio personagem, né? Você vê que as entrevistas dele são dúbias, né? Ele começa falando, agradeço a Deus, e depois porrada em todo mundo, e não sei o que, não sei o que lá. Então acho que ele pegou um pouquinho do personagem também. O que me interessa mais no futebol é como um cara pega um grupo de pessoas e naquele grupo de pessoas ele identifica habilidades individuais que podem compor um grupo forte. O Brandão era um cara que não tinha formação alguma, mas ele conhecia demais a psicologia do ser humano de uma forma intuitiva. Ele batia o olho no jogador, ele sabia o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer, como ele podia utilizá-lo de uma forma surpreendente. Eu vejo muito dessa situação de supervalorização do treinador, supervalorização do sistema tático, do esquema de jogo, como uma armadilha a que nós mesmos estamos nos colocando como mídia. Existe hoje, de alguns anos para cá, tem uma nova geração, não estou dizendo que essa geração é boa ou ruim, mas que ela tem uma preocupação muito grande em demonstrar erudição, não é nem conhecimento, informação. Erudição. Aquela história do 4-1-4-1, 4-2-3-1, porque na 8ª divisão da Bélgica tem um treinador que está fazendo essa experiência e tal. Então o cara quer falar uma coisa meio enciclopédica e acaba desaguando nessa questão da supervalorização do trabalho do treinador.